Olá, pessoal, vamos chegando. Vamos falar sobre autossabotagem. Vai ser uma live rápida, um bate-papo, tá? Já manda aí pro pessoal, tá? Bom dia, Simone, Sandy, bom dia, Maria, Décio Variedades. Tudo bem, gente? De onde é que vocês são? Já manda aqui. Já me apresento. Vou só esperar mais um pouquinho o pessoal ir chegando. Onde é que eu posso colocar aqui? Agora eu vi. Bom dia. Bora chegando. Cecília, bom dia. Pronto, agora melhorou. Edivânia, bom dia. Tudo bem, gente? De onde é que vocês são? Já manda aí, a gente vai falar sobre por que eu me saboto, a autossabotagem, tá? A gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Rosângela, já manda aí para aquela sua amiga que começa a fazer as coisas e para, que não tem força aí para não fazer as coisas, você chama para treinar, ou às vezes é você que tá aí nessa condição, já chama aí, tá? Sandy é de Santana da Boa Vista, Rio Grande do Sul. Eva, bom dia. Telmirão, bom dia. Elizabeth, Wanda, bom dia, gente. Vou me apresentar aqui enquanto vocês vão chegando. Vocês podem ir falando aí de onde vocês são, tá? A gente vai falar sobre você se sabotar, tá? Não vou falar só sobre o treino, tá? Mas na vida no geral. Então é muito importante a gente conversar um pouco sobre isso. A gente faz uma autorreflexão da nossa vida, né? E vou me apresentar aqui e vocês podem ir mandando aí, tá? De onde vocês são. Edivânia é de Macau, RG, né? Bom, meu nome é Carol, sou coach Hitbox, tá? Há alguns anos, tô aqui na plataforma, sou tanto digital como presencial. E na próxima semana vocês vão ter as aulas gratuitas aí, a semana gratuita que eu vou iniciar. Quem não tiver no grupo, depois me chama que eu coloco vocês lá, tá bom? E aí, aqui eu coloco algumas dicas voltadas à saúde, à qualidade de vida, coloco alguns treinos, explicações de como executar o treino e aí vocês vão acompanhando, né? Coloco também algumas trends aí engraçadas também para quebrar o gelo, né? Galera tá chegando aí. Vel, um beijo. Leia, Massinha, bom dia, gente. A gente vai conversar sobre sabotagem, tá? Você se sabotar. E já manda aí pra sua amiga, tá? Se você não puder assistir todo, vai ficar salvo aqui, tá bom? Então não se preocupa não que você não vai perder nada. Então, vai ser um bate-papo rápido, tá? E vocês podem ir mandando perguntas enquanto eu vou falando aqui, tá certo? Deixa eu ver aqui. A Sandy, eu me saboto o tempo todo. Pois é, Sandy, é aí que a gente vai conversar. Aqui, eu não sou psicóloga, tá, gente? É uma pesquisa que eu fiz sobre a vivência também das minhas alunas, que eu vejo nos desafios que passam pela mesma coisa, tá? Então, é só realmente para conhecimento de vocês. Tá, eu fiz aqui uma pesquisa e eu vou passar um pouco não só do conhecimento em relação à saúde, mas também com base em algumas pesquisas que eu fiz aqui para informar vocês, tá? Vocês fazerem uma autoanálise aí de como vocês estão, tá bom? Então vamos lá. Ó, primeiramente, tá? Já me apresentei aqui, né? Sou coach Hitbox, tenho 28 anos, já estou aí na área da saúde, sou formada em estética e cosmética. E agora em Educação Física Bacharel, né? Sou aqui de Aracaju, Sergipe, né? Hoje moro aqui, mas sou baiana. Então, já tô aqui há 10 anos já aqui em Aracaju. E aí, o legal da internet é que a gente se conecta de onde a gente estiver, né? Elisângela, bom dia. MN Dias, Adrelina, bom dia. Jurema, vamos me dando bom dia aí. Vou começar, certo? A primeira coisa que você tem que entender o que é autossabotagem. Às vezes a gente não sabe o que é, né? A gente fala assim, mas não sabe o que é. Autossabotagem é quando a sua mente, ela vê o problema e ela trava, tá? Ela tenta te boicotar. E aí,
isso é um mecanismo de defesa. A psicologia explica que é um mecanismo de defesa que é tanto consciente quanto inconsciente. Às vezes você faz, é proposital e às vezes não é, tá? Então, a sabotagem é isso. Somente vê o problema, ela se blinda e você se boicota. E aí você acaba procrastinando, não fazendo o que você tem que fazer, tá? E aí é o mecanismo de defesa, que a sua mente, ela acaba aí fazendo com que você não faça o que tem que ser feito, tá? Então, vou falar aqui, algumas pessoas vão se identificar. Se você falar assim, sou eu, podem mandar aí, tá? Não fiquem com vergonha, não. Gente, isso é natural, isso é normal. Qualquer um aí já passou ou passa por isso. Eu já passei muitas vezes de me sabotar. Às vezes a oportunidade está assim, ó, na sua frente. Aí você fala assim, não, eu não sou capaz, não. Tem muitas barreiras, porque eu sou assim. E começa a colocar as coisas no diminutivo. Eu sou simplesinha, eu moro numa casinha, eu tenho um carrinho, eu pego um ônibusinho. Então, isso, gente, não pensem assim desse jeito. Fala casa, o meu carro, a minha vida, não é minha vidinha, não. É a sua, fale a palavra correta. Nunca diminua o que você tem hoje, tá? Que às vezes a gente faz muito isso, né? Bom dia, Vera. Lilian, bom dia, Ana. Então, eu vou falar agora pra vocês. Se você se identificou, já fala assim, eu, tá? Não tenha vergonha, não. Isso é normal, já passei por isso. Quais são os tipos de sabotagem, tá? Tem aqui, ó, primeira coisa, vitimização. Muita gente se coloca como vítima da sociedade, vítima da família, vítima de si mesmo, né? Que é quando a pessoa encontra os meios de se justificar através do sofrimento dela, a fim de obter alguma gratificação com isso. Então, eu vou colocar aqui um exemplo. Porque eu moro numa casa pequena, então eu não posso ter, sei lá, um móvel dos meus sonhos. Não, gente, não é assim. Porque eu não ganho bem, então eu não posso fazer o curso que eu desejo. Não é essa a visão. A visão não é essa. Você tem que ver primeiramente a sua condição hoje, para o que você quer alcançar. E o que você vai fazer até você conseguir aí o que você está sonhando, tá? Então, se vitimizar não é uma saída, tá? Se vitimizar só faz com que você se sabote e você não faça o que tem que ser feito. Vou repetir isso sempre aqui para vocês. Eu pareci um papagaio, mas eu vou repetir direto isso para você. Então, a intenção é que você se avalie. Às vezes você está se colocando nessa posição e você parou aí no tempo. Você não consegue treinar, você não consegue cuidar da casa, você não consegue ter motivação às vezes para sair com seus amigos, com a família. E isso é muito ruim, tá? Então não se coloque nessa posição de se vitimizar, tá? Segunda coisa, tá? Vocês podem mandar também perguntas, algum comentário, podem mandar aí, tá? Eu vou ler todo mundo, vou tentar responder todo mundo aqui, tá bom? Segunda coisa, negação. O que é isso daqui? Esse tipo de modalidade, desculpa, gente. Aí quando o indivíduo, ele coloca o negativismo. Tudo vai dar errado, tudo não é pra mim. E aí a necessidade e o desejo acaba ficando lá em primeiro lugar, né? E acaba que a pessoa não experimenta coisas novas. Eu quero saber aqui, quem é que tem medo de coisas novas? Coloca assim, eu tenho. Ou colocar aí a mãozinha, eu tenho. Gente, o medo, ele paralisa a gente, tá? Às vezes, a gente fala assim... Por exemplo, eu vou falar um pouquinho de mim, tá? Vou exemplificar um pouco da minha vida. Eu tinha muito medo de aparecer nas redes sociais, de fazer postagem, de falar... Porque às vezes eu gaguejo, né? Eu falo muito rápido e acabo gaguejando. Às vezes eu quero passar uma informação, tá vendo, informação muito rápido e acabo gaguejando. E aí... eu me freava em relação a isso. Eu falava, poxa, eu não consigo e eu não vou ser igual, sei lá, uma blogueirinha aí famosa que fala bem. Então, o medo paralisa, né? Deixa eu ver aqui, Simone colocou, eu tenho medo de mudanças, fico estagnada. É aquela coisa, vai com medo mesmo, tá? A gente nunca vai saber se a gente não fizer, tá? Edivânia também. Então, assim, se a gente não fizer... Às vezes você não prospera, você não tem sucesso porque você tem medo, tá?
Então, você só vai saber se vai dar certo ou não se você fizer, tá? E quando você fizer com medo mesmo, dê tudo de si, tá? Dê 100% ali de você, coloque suas energias lá 100%, tá? Porque com medo a gente para, a gente não consegue visualizar o que vem lá na frente, a gente não consegue almejar coisas. E não é questão de vaidade isso. Não tô falando de questão de vaidade, é questão do que você deseja, o seu sonho, tá? Então a gente para aí com medo, a gente acaba se colocando nesse negativismo, né? Então tenta ser assim, tenta enfrentar o seu medo. Ó, outro exemplo aqui, ó, eu não sei nadar. Não sabia nadar. Já tem 3 semanas aí que eu entrei na academia que o professor tá me ensinando a nadar. Eu tinha medo da água. Não é que eu tinha pânico. Medo é diferente de pânico, né? Eu tinha medo de entrar na água e me afogar. E aí esse professor, eu falei assim, caramba, eu tenho uma oportunidade aqui. Ele falou, bora, Carol. Eu falei, vamos, né? Tremendo, comprei meu maiô, comprei minha touca, comprei os óculos. Falei, eu vou aprender a nadar, né? Aí fui e tô lá. Já tô atravessando aqui piscina de 15 metros já. Ainda tô um pouquinho falhando na respiração, mas é um passo de cada vez. Você vai aos poucos aí se desafiando e vai com medo mesmo. Você não vai saber se vai dar certo ou não se você não fizer. Certo? Segunda coisa aqui. Culpabilidade. O que é culpabilidade? É se culpar constantemente, tá? A pessoa evita julgamentos alheios, né? E entra no ciclo de se punir, né? Aquela autocobrança desnecessária. Então a gente acaba ouvindo, absorvendo muitas coisas, né? Eu dei um treinamento, participei de um treinamento recentemente do pessoal do Hitbox e eu falei justamente sobre isso. É você absorver coisas ruins. Eu sei que às vezes para muitas pessoas é difícil, né? Não sei a realidade aí de vocês, o ambiente que vocês vivem, mas muitas vezes a gente acaba absorvendo essas coisas negativas, esses julgamentos e a gente acaba se sabotando. A gente para ali porque a gente se acha que não é capaz. Aí vem o vitimismo e vem a negação. Você tá vendo que tudo que eu tô falando tá se juntando? Tudo faz parte, ó. Uma coisa vai puxando a outra. É aquele ditado, né? Um abismo puxa outro, né? Então, é desse jeito. Quando você começa a se culpar por uma coisa que você não é, você trava. Então, não absorva essas coisas ruins. Tenta se blindar, tá? Eu sei que é difícil para algumas pessoas, às vezes na circunstância que tá hoje, acaba absorvendo, mas tenta, por exemplo, o pessoal me chamava muito de chata, né? Carol é muito chata, Carol gosta muito das coisas tudo regradinha, tudo certinho, tudo no horário. Eu falei, não sou chata não. Comecei a falar pra mim mesma, eu não sou chata. O que é eu cobrar o horário pra pessoa chegar certo? O que é eu querer mais da pessoa? Não é ser chata, né? Porque as pessoas acham isso, né? Quem é um pouco perfeccionista e metódica, o povo fala que é chato, né? Não sei se você é aí, se você for metódica, fala aí. Se você tá nesse grupo também. E aí a pessoa fala assim, ela é chata. Aí eu falei, não sou chata não. Eu não aceito que eu sou chata. Isso não é ser chata. E isso vem em outros exemplos aí. Às vezes a pessoa fala assim, fulana. Você fala assim, Mariazinha é insuportável. E a pessoa não é. Porque pra você ela pode ser. Pra outra pessoa ela não é. E aí, quem absorve acha que ela é insuportável e ela acaba não se relacionando com outras pessoas, não consegue estar ali no meio de outras pessoas, no social dela, ela não consegue porque ela absorveu essas coisas negativas que falam dela. Porque um fala, outro fala, outro fala, outro fala. Tem coisa, gente, vamos só abrir aqui um parênteses. Tem coisas que as pessoas falam assim, fulana, você precisa mudar isso. Vamos supor que você é uma pessoa que fala topando, né? Tem gente que não gosta que fala topando. Fulano, você tem que parar de falar topando, porque as pessoas não gostam disso, não. Isso é uma coisa, tá? É uma coisa. É algo que você precisa melhorar, que você precisa mudar. Outra coisa é você escutar algo por coisas negativas que você não é. Então, não aceite coisas negativas. Não aceite que você não consegue. Não aceite que você não é capaz. Não aceite que você não consegue treinar, que você não consegue fazer uma dieta, que você não consegue
sei lá, ir nadar. Não aceite isso, não absorva isso, tá? Pense coisas positivas e fale coisas positivas pra você e joga aí pra Deus, pra universo que você é capaz sim, que você consegue. Fechou? Beleza? Segunda coisa, procrastinação. Tá vendo? Uma coisa puxa a outra. O que é procrastinação, gente? Deixa tudo pra depois. Todo mundo aqui tem 24 horas no dia, certo? E aí você acaba tendo várias coisas aí pra fazer. E você fala assim, depois eu faço. Depois eu faço. Depois eu faço. A gente sempre vai ter alguma coisa pra fazer, não é verdade? E aí você pega e fala assim, não vou fazer não, vou fazer amanhã. Amanhã eu faço. Na segunda-feira eu começo. Chega segunda-feira você não fez. E aí, como é que faz? Né? Porque assim, no trabalho, a gente pega e faz. Por quê? A gente tá sendo pago. Tô mentindo? Não tô mentindo, não. Quando a gente tem prazo, quem aí trabalha com metas, com prazos, sabe disso. Se você não entregar, você perde cliente, você perde serviço, você perde dinheiro. Então, você já faz logo. Por que na nossa vida em casa, quando é pra gente fazer, a gente procrastina, não faz? E muitas vezes a gente coloca coisas na frente pra não fazer. E desculpas, né? A gente coloca desculpas. Aí vem também a questão da vitimização. A gente fala, não, poxa, dá não. Ai, não sei se vocês são assim, né? Se você é uma pessoa que procrastina, para com isso agora, mulher. Dá pra fazer, faz agora. Faz agora. Carol, eu quero treinar. Como é que eu faço? Organiza o seu tempo, organiza o seu horário. Então, você se organizando, você consegue sim. As mesmas 24 horas que você tem, eu tenho também. Então, eu tenho aqui N coisas para fazer. Eu tenho que estudar, eu tenho prova para fazer, eu tenho aula para dar, eu tenho aula para preparar, eu tenho live para fazer para vocês, eu tenho programações durante o meu dia todo. E eu consigo cumprir. Carol, minha lista de... Eu sou uma pessoa organizada, eu gosto de fazer várias coisas durante o dia. Mas quando eu não consigo, eu me frustro. Não. Eu também era assim, viu? Eu era ansiosa com as coisas. Eu fazia o seguinte, o que não der pra eu fazer hoje, porque do meu físico, porque surgiu algo emergencial, eu vou deixar pra amanhã, tá? Então não se prenda ao que você não consegue fazer hoje. Dá pra fazer amanhã? Então você coloca o que eu não fiz hoje, eu vou fazer amanhã sem falta, tá? E aí você não se sabota. Beleza? Simone falou, verdade, depois demora a chegar. É exatamente isso. Pessoal que tá chegando aí, vai ficar gravada a live, tá? A gente tá falando de sabotagem aqui. Segunda coisa não, 1, 2, 3, 4, 5, a quinta coisa aqui, tá? Inconstância. O que é inconstância? É quando você não tem constância nas coisas, você não faz sempre, né? Que é uma pessoa que tem hábitos e não conclui o que começa. Isso eu vejo muito nas meninas, nos meus treinos, porque acontece muito nos meus desafios. E aí a pessoa acaba se protegendo. Cria assim a pessoa cria uma capa de proteção, vamos dizer assim, e acaba fracassando, tá? Mas aí o sucesso não vem, né? Bom dia, Raimunda. E aí o que acontece? Quanto mais constância você tem, mais você atinge o seu resultado. Mas você chega no sonho, no propósito que você está procurando. Porque é o seguinte, gente. Vou falar agora na área da saúde, tá? Dos treinos que eu dou para vocês. Faço desafio e são treinos 5 vezes na semana. Carol, eu só consigo treinar uma vez na semana. Gente, uma vez na semana, para quem tem 30 dias, vai chegar ou não vai chegar no resultado? Responde aí para mim. Se a pessoa tem 30 dias para treinar e ela treina uma vez na semana, ela consegue chegar ou não consegue chegar no resultado? Sim ou não? Consegue chegar? Manda aí pra mim. Vou beber água aqui enquanto vocês respondem. Bora, mandem aí. Tem um atrasozinho aí, mas tô esperando vocês responderem. Pessoa treina 30 dias. Tem 30 dias para treinar. Ela treina uma vez por semana. Ela chega no resultado ou não chega? Sim ou não? Bora, manda aí, manda aí. Tem aqui 12 pessoas, 13 pessoas, 15. Manda aí pra mim, quero saber. Dou-lhe uma. Dou-lhe duas. Dou-lhe três. Gente, não chega, tá?
Por que que não chega? Porque não tem constância. Aí, exatamente, Raimunda, não chega. Elisângela também colocou, não chega. Não chega por quê? Ela não tem constância. Gente, pelo menos 3 vezes na semana. Você precisa treinar 3 vezes na semana. Carol, eu tenho filho, eu não gosto de academia, por isso que a gente tá aqui, tá? As aulas online é justamente para isso. Você adequa o seu tempo, separa 40, 50 minutos do seu tempo para você treinar todos os dias. E se você for ver, você tá pagando barato por isso, tá? E não pagando não, é um investimento que você tá fazendo. Então, gente, uma pessoa que treina uma vez na semana, ela não vai ter resultado, ela jogou o dinheiro dela fora. O investimento dela foi pelo ralo. Então, você tem que treinar pelo menos 3 vezes na semana. E aí o resultado vem. E aí, você vai me dizer se a constância vale a pena ou não. Se você começa a ler um livro, se você parar de ler o livro, como é que você vai entender o restante? O que o livro está falando? Como é que você vai saber o final? Se for um livro de autoajuda, como é que vai te ajudar? Se você não chegou nem na metade do livro. Se você começou um projeto, né, na sua vida, você começou um projeto de, sei lá, juntar dinheiro para comprar uma casa, um carro, uma moto, não sei. E aí você para de juntar dinheiro. Você consegue comprar moto? Não consegue, gente. Você acaba, às vezes, entrando em mais dívidas e colocando outras coisas na frente. Ah, a moto fica para depois, o carro fica para... Porque é um investimento, gente. É um investimento. Essas coisas são investimento. E aí você tem que separar o que é investimento e o que você está pagando, tá? Porque investimento é qualidade de vida, é uma coisa que está fazendo bem para você, tá? Então, constância é o segredo, tá? Medo, falei aqui do medo, né? Eu falei aqui da negação, da vitimização e falei do medo, né? Lá no começo que eu falei. Então, o medo, ele te paralisa. Você não consegue chegar nos seus objetivos se você tiver medo. Tá com medo? Vai com medo mesmo. Que pode ter certeza que vai vir sucesso aí pra você, tá? E outra, você não vai saber se não dá certo. Você não vai saber se deu certo ou não. E se deu errado, pega o que deu errado e faz diferente, tá? Não desiste logo de primeira. Por quê? Você desistindo de primeira, aí pronto. Você não vai saber como é que vai ser depois, né? Você não vai saber se você vai conseguir ou não aquela coisa que você almeja. Então, pensa positivo e vai com medo mesmo, tá? Quais são as soluções aqui, tá? Só pra finalizar. Dúvidas podem mandar aí, tá? Que eu já tô quase terminando, que já vocês vão almoçar, né? Ó, reconhecer que está se auto-sabotando, tá? Carol, eu me identifiquei com o que você falou aí, dos pontos que você falou, do medo, da inconstância, da procrastinação, da culpa, da negação, do vitimismo. Eu me identifiquei. Então é isso. O que você vai fazer para mudar agora, tá? Eu quero saber o que você vai fazer agora. Pegou toda essa visão aí que eu falei do que é se auto-sabotar? Gente, a primeira coisa é você se reconhecer e você mudar. Começa a mudar nas pequenas coisas. Vibra nas pequenas vitórias. Não é só nas grandes vitórias, não. Nas pequenas vitórias. Carol, eu me auto-sabotava e agora eu consigo fazer tudo que eu programei durante o dia. Eu consigo fazer metade do que eu programei durante o dia. Massa. Isso é uma vitória para você. Então, você consegue sim, tá? Não desiste, não. Reconhecer e agora mudar. Certo? Segunda coisa, encontre padrões. Vou ler aqui só para vocês, tá? Depois de você identificar, certo? Os pontos aí que você tá se auto-sabotando, você vai analisar um por um, tá? Analisar um por um. E toda vez que você conversar com os amigos, você vai ter a sensação de que eles estão à sua frente. O que acontece? O que eu quero dizer com isso? A gente acaba, às vezes, vendo o outro conseguir as coisas e a gente não. E aí a gente se frustra. Se é isso que tá te sabotando, de você falar assim, poxa, Mariazinha conseguiu, sei lá, o carro que eu queria. Não é porque ela conseguiu que você não vai conseguir. E você precisa se colocar nesse lugar de vítima de que não vai conseguir. Você vai sim, tá? Não tô falando de inveja não, tá, gente? Tô falando de sonhos, de desejos, do que você tá procurando, do seu projeto, tá? Então você vê, isso não pode lhe paralisar, porque o outro conseguiu o que você queria, que você não consegue, tá? Isso você tem que trabalhar em você, tá? Porque a gente trabalha muito isso na liderança do pessoal do Hitbox,
que a gente tem que vibrar. A gente não é concorrente, a gente vibra pela vitória do outro. Quando o outro consegue alunos, a gente vibra com o outro. Por quê? Não é só, gente, pela quantidade de pessoas, é porque tá mudando vidas. Então, esse é o propósito, tá? E aí, dentro desse cenário de você ver que o outro conseguiu o que você almejava, por conta disso, você volta para casa e não consegue mais cumprir as tarefas daquele dia. Por quê? Você fica chateada, você fica triste, você acaba aí parando, você fala, poxa, eu não vou conseguir, então eu não vou fazer mais. Não, gente, não é assim não. É a mesma coisa nos treinos. A gente fala assim, a gente fala desafio porque é para desafiar mesmo, tá? A gente fala que os treinos são desafios. Então, quando você fala assim, ó, vou começar a treinar, beleza. Comecei a treinar, massa, fiz primeiro dia, fiz segundo dia, agora eu preciso mudar minha alimentação. E aí você começa a fazer aquelas dietas, a gente manda todo o cardápiozinho, tudo bonitinho pra você. Aí você vai ver uma dieta doidona aí da internet. Suco de limão, água com limão, faz emagrecer. Aí você vai e faz. Gente, água com limão não emagrece, viu? Detalhe, não emagrece, tá? Ela só tem vitamina C e ajuda na sua imunidade, ponto. Não ajuda a emagrecer, não. E aí, o que acontece? Você fez isso e aí você fala, não tô emagrecendo. E aí você pega e para. Por quê? Quando você se coloca nessa dieta doida que tem aí nas internet da vida, que a blogueirinha faz porque ela fez e tá tudo... Gente, blogueirinha tem dinheiro, elas fazem lipo, elas fazem abdominoplastia, enfim, elas fazem essas coisas todas para poder vender o produto, né? Então vamos voltar aqui para a raciocínio, porque eu fico com raiva dessas coisas. E aí, o que acontece? Sua mente para, ela trava. Você não quer mais treinar e você não quer mais fazer a reeducação alimentar, porque é reeducação alimentar que a gente chama, é comer comida de qualidade, tá? Então, quanto mais você cria na sua cabeça que é para você corta refrigerante, corta pão,